comprar títulos. Então, dependendo do que os agentes acham, dada a taxa de juros correntes, aquilo que o mercado espera que vai acontecer, ele pode apostar no lado oposto do mercado. O preço do mercado, então, agentes que vão pensar que a taxa de juros vai para um lado e vai para o outro, ele está apostando, não é mais precaucional. Veja que os dois estão olhando para a taxa de juros que eles esperam, mas um mantém dinheiro por precaução, o outro mantém dinheiro tentando fazer uma aposta. O preço do mercado se fixará no nível que as taxas, em que as vendas dos baixistas, aqueles que esperam que as taxas vão cair, se equilibre com as compras dos altistas, aqueles que esperam que as taxas vão subir. Então, que estão altas. Então, agora observe. Ao contrário dos motivos anteriores, é a demanda especulativa de dinheiro que transmite os efeitos da direção monetária. Então, o Keynes está dizendo que os motivos transacionais de moeda não têm tanto impacto sobre os efeitos que a política monetária vai ter sobre as taxas de juros. Porque a demanda de dinheiro para satisfazer os motivos anteriores é, em geral, insensível a qualquer influência que não a alteração efetiva na atividade econômica geral e no nível de rendimentos. Ao passo que a experiência mostra que a demanda total de dinheiro para satisfazer o motivo especulativo varia de modo contínuo sob o efeito de uma alteração gradual da taxa de juros. Então, isso quer dizer que o motivo especulativo, por ele ficar especulando, fazendo expectativa, formando expectativa e comportamento em relação ao que vai ser a taxa de juros futura, então, se ele espera que a taxa de juros, se a maioria do mercado espera que a taxa de juros futura vai subir, a tendência é que os agentes retenham moeda agora. Então, e se eles esperam que a taxa de juros irá cair no futuro, eles compram mais títulos agora. Então, é esse o comportamento que afeta, de fato, a taxa de juros, enquanto a demanda por moeda por motivo transacional não tem esse efeito. Finalmente, existe uma relação contínua porque o sistema bancário está sempre apto, em circunstâncias normais, a comprar títulos em troca de dinheiro. Então, os bancos sempre podem criar moeda e comprar títulos. E isso oferecendo pelos mesmos um preço um pouco menor ou maior. E quanto maior for os recursos líquidos que os bancos desejam criar, quanto mais dinheiro os bancos desejam criar, pela compra de títulos ou dívidas, maior deverá ser a alta da taxa de juros. Quer dizer, se os bancos querem comprar mais títulos, então eles vão criar mais moeda e isso vai fazer aumentar a taxa de juros. Então, continua o Keynes. Dada a disposição de dinheiro elástica, quer dizer, a capacidade dos bancos criarem dinheiro para satisfazer os motivos de demanda, a taxa de juros será definitivamente afetada pelas expectativas dos agentes sobre as taxas que vigorarão no futuro. Então, a preferência pela liquidez, o que a gente está dizendo isso, é que ela é a relação, ela afeta as taxas de juros futuras e não as taxas de juros presentes. Elas tomam as taxas de juros presentes como plataforma para os agentes fazer expectativas do que será o futuro, podendo esperar alta da taxa de juros ou esperar baixa da taxa de juros. Então, segundo Keynes, ao estudar o motivo especulativo, convém distinguir entre as variações na taxa de juros que se devem à mudança na oferta de dinheiro, que o Keynes trata como se fosse, aqui neste caso, exógena, a gente já vai ver isso, então como se o Banco Central jogasse dinheiro na economia, disponível para satisfazer esse motivo, sem que haja alteração alguma na função liquidez. Então, dadas as expectativas de qual vai ser a taxa de juros futuras, então fixa isso, se vier mais dinheiro para a economia, isso afeta a taxa de juros. Se o Banco Central ofertar mais dinheiro no presente, isso vai afetar, dadas as expectativas,
vai afetar a taxa de juros. Então, a função liquidez é isso, é uma dada preferência pela liquidez. Então, é preciso diferenciar o efeito de um aumento da oferta de moeda pelo Banco Central e as que têm como causa principal as mudanças nas previsões que afetam diretamente a preferência pela liquidez. Então, aí, dada a certa quantidade de moeda, se acontecer alguma coisa na economia, isso afeta como as taxas de juros esperadas para o futuro. Basicamente, o que isso vai dizer é que a mudança é assim. Dada a quantidade de moeda que nós temos hoje, como que os agentes esperam que o Banco Central vai se comportar no futuro? Porque é sobre isso que eles estão fazendo previsões. Né? E, dado o comportamento futuro esperado do Banco Central, no futuro, qual vai ser a taxa de juros que o Banco Central vai decidir? É essa a expectativa que os agentes estão fazendo. Então, é sempre isso. Eu tenho a taxa de juros correntes, que é dada pela certa quantidade de moeda hoje, a demanda por moeda hoje, que o Banco Central decidiu a oferta. Então, tem uma taxa de juros hoje. A função preferência pela liquidez vai ser, tá, qual vai ser a taxa de juros futura? E isso depende de como o Banco Central vai se comportar lá no futuro. Como ele vai decidir a taxa de juros futura. Ok? Então, isso que o Keynes está sugerindo aqui para nós. As mudanças nas informações obtidas pelos agentes econômicos e suas posições particulares influenciarão no julgamento sobre o comportamento futuro das taxas de juros. Essa divergência de expectativas ou a existência de altistas e baixistas é fundamental para que possa existir negociações no mercado. Claro. Em geral, uma alteração nas circunstâncias ou previsões provocará um reajuste nas tendências de reter dinheiro dos agentes. Alterações em circunstâncias ou previsões sobre o quê? Sobre o comportamento do Banco Central no futuro. Como ele vai decidir a taxa de juros futura. Como ele está decidindo a taxa de juros no presente. Tá? Desde que, de fato, uma mudança influi nas ideias de diferentes de modo diverso, devido, em parte, a diferença de meio ambiente e ao motivo que o levou a guardar dinheiro, e, em parte, a diferença de conhecimento e interpretação do novo estado de coisas. Então, aí vão duas afirmações do Keynes que parecem contraditórias. Diz ele, torna-se, portanto, evidente que a taxa de juros é um fenômeno altamente psicológico. Então, numa página diz isso. Será que a taxa de juros é um fenômeno altamente psicológico? O que isso quer dizer? Alguns interpretam isso como que se o Keynes estivesse dizendo que a taxa de juros depende apenas das expectativas, da confiança dos agentes econômicos. Confiança no quê? Não se sabe muito bem. Expectativa sobre o quê? Sobre a taxa de juros futura. Como se os agentes previssem a taxa de juros futuras e isso bastasse. Dado uma série de variáveis econômicas, eles falam, a taxa de juros, então, no futuro vai subir. Porque, sei lá, digamos, porque o governo está muito endividado. Alguns pensam isso. Mas por que os agentes teriam dúvidas sobre a capacidade do governo pagar sua dívida? É estranho, né? Porque o que eles falou lá atrás, que se o agente tem uma dívida, ele pode usar ativos fixos, ativos em moeda, para pagar essa dívida. É um motivo de precaução lá. Mas o governo sempre pode emitir sua própria moeda para pagar sua dívida. Então ele não pode ter dificuldade de fazer isso. Por que aumentaria a taxa de juros? Ninguém sabe. Né? Então, o fenômeno altamente psicológico, veja bem a outra citação, que é contraditória com essa. Talvez fosse mais exato dizer que a taxa de juros, mais do que um fenômeno altamente psicológico, é um fenômeno altamente convencional. Porque o seu valor real depende em larga medida do valor futuro que a opinião lhe prevê. Aqui já é diferente. Convencional. Então, a opinião geral de qual vai ser a taxa de juros futura. Mais ainda, vocês devem ler o capítulo 15 todo e prestem atenção nessa passagem. É uma taxa de juros definida pelo Banco Central. Então, a convenção é em relação a qual vai ser a política de juros do Banco Central no futuro. Essa é a convenção. Como que ela é definida?
No próprio capítulo 15, o Keynes diz que ela é definida pelo próprio Banco Central. O Banco Central tem a força, o poder de convencimento dos mercados para a taxa de juros. A taxa de juros convencional, ela é convencionada por força da própria política do Banco Central. O Banco Central vai forçando um determinado caminho para a taxa de juros. Então, o Banco Central é o agente, se vocês lerem lá as minhas perguntas lá, é disso que ele trata, o Keynes. Então, o que ele está dizendo? Olha, se o Banco Central quisesse, ele poderia definir todas as taxas de juros do presente e do futuro. Se o Banco Central quisesse comprar títulos no futuro, ele determinaria o preço do título no futuro, ou seja, a taxa de juros futura. Ele fixaria essa taxa de juros. Ele já fixa a presente, mas ele poderia fixar. Se o Banco Central atuasse em todo, a gente chama de toda a curva de prazos de vencimento dos títulos, então os títulos têm vencimento de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. O Banco Central costuma atuar nos títulos de vencimento de curto prazo, ele compra e vende no curto prazo. Ele garante a taxa de juros de curto prazo, ele fixa a taxa de juros de curto prazo. Como ele fixa? Ele diz, olha, eu vou comprar tudo que o mercado quiser vender e vou vender tudo que o mercado quiser comprar. Se ele faz isso, os preços não mudam. Porque se você mexe, se você tem um ofertante monopolista, ele fixa o preço e deixa a quantidade flutuar, né? É isso que o Banco Central faz no curto prazo. Ele poderia fazer no longo prazo? Poderia, isso que ele diz. Está lá nas citações que eu passei para vocês no e-mail de sábado. Então, se o Banco Central quisesse operar em toda a cadeia temporal de negociação de títulos, diz o Keynes, ele poderia, então ele fixaria a taxa de juros em todos os prazos. Se ele fixasse em todos os prazos, a convenção estaria estabelecida. Não teria incerteza sobre o comportamento futuro das taxas de juros. Tem incerteza por quê? O Keynes diz, porque o Banco Central não opera assim normalmente. Como ele não fixa as taxas de juros futuras, como ele não opera nos mercados futuros, em geral, os agentes podem fazer especulações e formar convenções sobre o futuro. O Banco Central pode forçar essas convenções para o lado? Pode, se ele quiser. Ok? Então, mas deixo isso para a gente conversar mais a miúde, se vocês, acho que vocês devem desejar isso. Tá? Dei uma lida lá nas coisas que eu sugeri. Então, resumo da ópera dos motivos de demanda por moeda. A taxa de juros determinada pela oferta e demanda de moeda, cujas relações podem, aqui no capítulo 13 e 15, oferta e demanda de moeda, que podem ser assim apresentados, M1, M2, né, em que M1 é a demanda por moeda pelas razões transacionais, e L2 em função das variações da taxa de juros. Então, geralmente o Keynes vai dizer o quê? Que a teoria quantitativa da moeda só leva em consideração o L1 em função das transações. O L2 em função dos juros, eles não levam em consideração. Motivo de especulação e precaução não existe na teoria quantitativa da moeda. Tá? Então, observe o seguinte, aqui tem duas funções distintas. A demanda por moeda por motivo transacional, motivo financeiro, vamos chamar assim. Especulativo e precaucional aqui. Ok? Então, isso aqui é um ponto a ser discutido sobre a teoria do Keynes. Por quê? Porque demanda por moeda por um motivo, a gente vai ver depois na preferência pela liquidez lá. Demanda por moeda não vai ser igual a preferência pela liquidez. Preferência pela liquidez tem mais a ver com o L2 aqui, não com o L1. Ok? Porque preferência pela liquidez está relacionado com a taxa de juros, com a taxa de retorno dos ativos, enquanto a demanda por moeda por motivos transacionais não tem a ver com taxa de juros diretamente. A gente vai ver mais na aula sobre o capítulo 17.